Olá, gente. Boa tarde, então, a todas e todos presentes. Obrigado pela presença. Para quem não me conhece, o meu nome é Priscila Vilela, sou professora de Relações Internacionais da PUC São Paulo e também pesquisadora do NETS. Nosso grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos Transnacionais da Segurança, o NETS, é um grupo vinculado à área de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, e do mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais da PUC São Paulo. Mas a gente também pretende estabelecer um diálogo multidisciplinar entre diferentes áreas das ciências humanas, para além das relações internacionais, e a nossa ideia é pensar a dimensão da transnacionalidade, como o próprio nome do grupo, né, já indica. Então, nesse sentido, o NET está estruturado em duas linhas de pesquisa: crime e regulação das drogas em perspectiva internacional, que é coordenada pelo professor Paulo Pereira, que já fez uma palestra aberta também nesse semestre pelo grupo, e a segunda linha de pesquisa, que é chamada de governança da segurança e política internacional, que é coordenada pelo professor Tomás Pauliello. Ao longo desse semestre, nós organizamos alguns eventos abertos, algumas oportunidades em que a gente pôde dialogar tanto com palestrantes externos, como também estabelecer diálogo, né, entre os nossos pesquisadores e pessoas interessadas no tema, outros pesquisadores que podem participar desses eventos abertos. E esse é o caso do evento de hoje, né? Todas as nossas palestras são gravadas, estão disponíveis em nosso canal do YouTube, então acessem lá para terem contato com as palestras anteriores. E para acompanhar as nossas atividades e os próximos eventos também, a gente ainda vai ter mais um evento aberto esse semestre. Sigam nossas páginas do Instagram, do Facebook e visite também o nosso site. Eu vou, depois que eu terminar de falar, eu vou colocar todos esses links no nosso chat. Hoje, o nosso evento será sobre a difusão global de segurança descentralizada da segurança, novos atores e práticas de policiamento. É o tema de pesquisa em curso desenvolvida pelo professor Tomás Pauliello, pesquisador e também coordenador do NETS. Então, o Tomás fará uma apresentação, depois disso nós abriremos para perguntas e debate. A minha sugestão é que vocês utilizem o chat para pedir a palavra de vocês e realizar as perguntas ao final da palestra. Eu vou chamando em ordem, né, de inscrição de vocês, ou então enviem as próprias perguntas por escrito também, caso prefiram não falar no microfone. Peço também que todos mantenham o microfone desligado até que a palavra seja dada a vocês no momento das perguntas, tá certo? Então, agradeço novamente a presença de todas e todos. Tomás, a palavra é sua. Obrigado, Priscila, pela apresentação. Agradeço também a presença de todas e todos que estão por aqui para compartilhar, né, comigo um pouco da minha atividade atual de pesquisa. Eu, preparando essa atividade aqui, né, essa apresentação pública, fiquei na dúvida sobre como eu na verdade, sobre o que eu apresentaria e depois sobre como eu apresentaria, evidentemente, né, a consequência. E eu acabei utilizando essa oportunidade para dar um pouco ordem na casa, assim, né? Então, eu vou falar um pouco sobre diferentes projetos ou linhas de pesquisa que eu desenvolvi recentemente, mas que eu consegui, eu acho, com essa apresentação, dar alguma coerência, né? Eu coloquei uma lógica aí para explicar, né, esses diferentes caminhos que eu tenho seguido em termos de pesquisa. O que eu vou fazer então? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até chegar nesse tema especificamente, depois vou discutir um pouco, né, esse porquê governança da segurança e por que a gente tem trabalhado dentro dessa chave aí, então, inclusive com algumas implicações para a agenda de pesquisa mesmo, né, falo um pouco sobre isso, e depois a última parte da minha apresentação aqui vai ser uma exposição das minhas diferentes linhas de pesquisa, então, né, ou projetos em desenvolvimento e andamento, e algumas publicações que eu fiz baseado nessas diferentes trajetórias de pesquisa.
Tá? Vou compartilhar minha tela, que eu preparei uma apresentação para que a gente... Já apareceu para vocês, né? Confirma aí, Priscila, tá ótimo. Então, esse título aqui, né, a Difusão Global de Governança Descentralizada da Segurança, Novos Atores e Práticas de Policiamento, é um título tentativo, diria, né? Ele não é o título propriamente de nenhum projeto meu. Como eu falei, foi uma forma que eu pensei aqui de englobar, né, diferentes tópicos de pesquisa que eu tenho trabalhado. Acho que vários daqui conhecem, né, mas vale a pena eu falar sobre isso de qualquer maneira. Eu, desde o meu mestrado e depois também no doutorado, eu pesquisei as empresas militares e de segurança privada. No mestrado, particularmente falando da Guerra Civil em Angola, né, dali do período Guerra Civil e, na verdade, da construção da paz consequente. E depois, quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu decidi focar em uma empresa norte-americana, que é a DynCorp. E daí, com essa escolha de corte para pesquisa, eu acabei seguindo a empresa, então, e vendo muitas diferentes atividades que eram exercidas aí, né, pelas empresas militares e de segurança privada. Muitas delas muito interessantes, acho que se abriram, né, ali durante a pesquisa do meu doutorado, diversos interesses. O no mínimo ficar com a pulga atrás da orelha, acho que é uma coisa bastante comum para todo mundo que faz pesquisa, né? Você vai lendo sobre muita coisa e vai deixando guardado ali alguns tópicos, algumas questões. Às vezes você vê uma referência interessante, fala, bom, mas isso não é para agora, deixa para depois. Eu fiz bastante isso, já fiz no meu mestrado, foi o que me levou ao doutorado, e depois fiz também ao longo da minha pesquisa de doutorado. E um dos tópicos que me interessou muitíssimo ali foi essa capacidade que eu enxergava naquele momento das empresas de formarem novos mercados para suas próprias atividades. Particularmente, o que me interessou muito foram os processos de reforma no setor de segurança, como se chama, um tipo de processo, né, feito por organizações internacionais, particularmente pela ONU, né, que é um dos principais atores dessas reformas no setor de segurança. E eram esses projetos super ambiciosos, então, ligados às missões de paz, né, aos grandes mecanismos de ajuda. Então, muito ambiciosos no sentido de refundar todo o setor de segurança de determinados países escolhidos, afetados, particularmente, né, em geral, tradicionalmente por guerras civis. Depois isso foi mudando. Hoje em dia, muitos países estão envolvidos em processos de reforma do setor de segurança sem terem tido guerras anteriormente. E daí, o que começou a me interessar particularmente dentro desse tema era uma mudança de concepção que estava presente nessas reformas do setor de segurança, que passaram a perceber ou passaram a defender a ideia de que não bastava apenas reformar exército, forças armadas, a polícia, a justiça dos países afetados. Era preciso também incorporar e levar em conta o grande conjunto de atores não estatais que são também responsáveis pela prestação de segurança. Um dos pontos disso, obviamente, era a importância de abrir esses mercados para a prestação de serviços de segurança privada. Então, como eu falei, de alguma maneira as próprias empresas produziam essa capacidade de abrir ou criar novos mercados para suas atividades. E daí eu comecei a entrar, então, em contato com essa terminologia aí, que é a tal governança descentralizada da segurança. Né? Particularmente, então, como eu falei, para o tema das reformas, mas que eu, como vocês vão ver aqui, eu acho que ele pode ser utilizado e expandido para a gente falar de muitas outras coisas, na verdade. Na verdade, é bem amplo e permite que você interprete muitos fenômenos dentro da chave da governança da segurança, né? Como fenômenos de segurança, portanto. Então, peguei aqui dois pedaços de texto meus mesmo. A Flávia D'Angelo, que está aqui, vai reconhecer, são pedaços de texto que a gente usou também num artigo que a gente acabou de entregar.
Então, desde os anos 80, o termo governança tem ganhado força entre pesquisadores e formuladores de políticas. Como eu falei para vocês, eu descobri pelos formuladores de políticas, e não por pesquisadores, para demonstrar uma mudança de foco na maneira como se interpreta o ato de governar. Então, além dos governos institucionalmente constituídos, um conjunto de atores não estatais, incluindo as empresas privadas, organizações voluntárias e comunitárias, depois eu vou falar de vários outros, se envolvem na gestão de temas complexos tradicionalmente associados à administração pública. A gente fala da governança em saúde, da governança da educação no Brasil, a gente também pode falar da governança da segurança. Apesar de, como eu disse aqui no trecho abaixo, em geral isso é menos percebido, eu acho, para o tema da segurança. Já que o senso comum nessa área dá conta de que a segurança é prerrogativa do Estado ou de atores estatais. E que a presença desses atores não estatais, prestando serviço de segurança, seriam sinônimo de fracasso ou de fraqueza institucional. Vocês devem conhecer isso no Brasil. A constatação, digamos, de que a quantidade enorme de segurança privada que aqui nós vemos seria consequência de uma fraqueza das instituições, fraqueza na prestação de serviços de segurança pelas polícias e demais responsáveis desse setor. Eu discordo dessa visão. Eu acho, como vou argumentar aqui, que essa transformação, esse deslocamento, digamos, no que a gente entende do governo para a governança, digamos, é um projeto. É uma grande transformação, como eu falei, como a gente tem visto em vários outros setores, com a incorporação, não só a incorporação de atores privados, mas uma valorização dessa pluralização na prestação de serviços desses diferentes setores. Em alguns casos, eu vou dar spoiler aqui já do que eu ia falar. Em alguns casos, eu acho que é muito mais visível. Quando você vê grandes processos de privatização, terceirizações, é um projeto muito coerente de pluralização da prestação de determinados serviços ou da provisão de direitos. Na segurança, em alguns casos, como em processo de reforma do setor de segurança, sim, você vê um projeto coerente, mas em outros casos a mudança aparece de maneira muito mais difusa. Não é à toa que eu usei e tenho usado também aqui o termo difusão, aliás, é uma das questões que a gente já discutiu aqui no grupo, em outras reuniões. Eu fiz aí aqui esse mapa, só olhando aqui, eu já vejo que está faltando coisas aqui, desse mapa de diferentes, eu chamei atores da governança da segurança, para que vocês percebam como é complexo a gestão ou o governo desse tema nas nossas sociedades contemporâneas. Coloquei aqui do lado esquerdo os mais visíveis, que eu chamei de provedores de segurança. Polícias e guardas, como eu falei, acho que o senso comum principalmente compreende que esses são os prestadores de serviços de segurança por excelência, ou que deveria ser, no mínimo. As empresas de segurança privada, como já falei, um tópico de pesquisa importante para mim. As Forças Armadas, que também, via de regra, aparecem como componente importante da gestão da segurança. Claro, com funções diferentes dependendo do contexto, mas cada vez mais aparecendo numa indistinção aí entre o que seria segurança pública e segurança internacional. Vejam que aqui eu não diferencio. E nem fiz um slide sobre isso, embora talvez devesse. Assim, é uma coisa que é recorrente também nos meus textos, nas nossas discussões, essa quebra dos binarismos tradicionais utilizados para analisar essas questões. Então, vocês percebem que nesse mapa que eu fiz, não há uma distinção entre interno e externo. Não há distinção entre público e privado. Não há distinção entre lícito e ilícito. Por exemplo, eu coloquei ali embaixo as milícias e grupos criminais, atores criminais, por exemplo, como atores importantes dessa governança da segurança. A vigilância comunitária é um tema tópico que eu vou falar aqui. Então, esses seriam, digamos, os atores armados, ou o que a gente veria como a face mais visível e também coercitiva, digamos, da provisão da segurança. Agora, tem na literatura que discute policiamento plural,
né, ou as redes de prestação de serviços de segurança, tem uma ênfase importante, e eu acho crucial, fundamental para a gente entender o tema, e vai ser importante, vocês perceberão, quando eu falar da difusão dessa lógica de governança da segurança, que é todo esse setor aqui do lado direito, eu coloquei, agrupei, na verdade, né, financiadores, reguladores e legitimadores desses processos de provisão de segurança descentralizada, segurança plural, tem vários nomes, eu estou usando aqui de maneira um pouco indistinta, tá? Dentro da criminologia tem diferentes formas de se referir a isso. Então eu coloquei os governos, claro, de novo, né? Seria por excelência o que a gente compreenderia como o esperado ou tradicionalmente mais aceito como financiador, regulador e legitimador dos processos de provisão de segurança ou da governança da segurança. Mas, adicionando aqui depois, corporações e grupos de empresários têm sido importantes, como eu falei, não apenas no financiamento, né, na contratação de serviços de segurança, mas cada vez mais surgem também, eventualmente, como autoridades privadas, né, com novas lógicas de novas jurisdições, tal. Se tiver tempo, fala um pouquinho sobre isso, senão vocês fazem uma pergunta depois. ONGs, fundações, atores filantrópicos são importantes financiadores, mas também legitimadores, né, desse tipo de processo. Grupos de moradores, de vizinhos, condomínios, eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. Eles até, eu coloco aqui, eventualmente, eles podem ser também parte da provisão, né, da segurança, como a gente tem visto nos modelos de vigilância comunitária. As mídias e a opinião pública, então acho que cruciais, né, para produzir legitimidade, inclusive, né, a respeito dessas transformações na prestação de segurança, organizações internacionais, e coloquei um meio do caminho aqui, que são esses produtores ou fornecedores de tecnologia e conhecimento. Então, incluindo o nosso setor aqui, academia, nós, obviamente, somos parte, né, dessa governança da segurança, trabalhamos também para legitimar, deslegitimar novas formas de organização da governança, think tanks e pesquisadores, gestores e formuladores de políticas públicas, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, empresas de equipamentos e empresas de tecnologia. Coloquei aqui grande também, aqui a gente pode pensar armamentos, mas também sistemas de alarmes, sistemas de câmeras e monitoramento e assim por diante. Como eu falei, já pensando aqui, né, já vejo coisa que falta. Por exemplo, eu não coloquei aqui o setor de justiça. Importantíssimo. Aliás, é uma falha, porque quando a gente fala em reforma do setor de segurança, em geral a gente está falando de polícias, forças armadas e setor de justiça. Outro que acho que é interessantíssimo, eu estou começando a escrever agora com a Priscila um artigo a respeito disso, o setor prisional. A gente está vendo uma grande transformação também, né, na governança das prisões e dos sistemas carcerários. Então, rumo do governo à governança, né? A gente acha que está no momento dessa transição, em alguns lugares mais avançados do que em outros, né? Então, acho que com esse mapa aqui, né, vocês conseguem perceber como, se por um lado, eu acho que essa abordagem, né, que entende a governança da segurança como esse processo pluralizante ou descentralizante dessas funções, às vezes também pode parecer barreiras indistintas, porque tudo é segurança. Se você for expandindo essa rede, você vai acabar englobando todos os atores sociais. Que de alguma maneira é verdadeiro, mas a gente precisa produzir também limites na hora de construir nossa pesquisa, né? Então vejam, né, o que tem me interessado particularmente dentro desse campo amplo aí é como essa mudança tem sido produzida, ou seja, é o que eu estava falando, como ocorreu esse deslocamento do que a gente entendia como governo mais tradicional para essas novas arquiteturas de governança, que são muito variadas. E aí tem, por um lado, se por um lado tem um fenômeno global, aí a gente consegue ver essa transformação ocorrendo em diferentes partes do mundo, ela também tem particularidades, evidentemente, né? E essas montagens
que vão aparecendo, elas são variadas e aí precisa de estudo mesmo, né? Por isso que eu falei, tem muita agenda de pesquisa nesse tópico, vai depender de vocês aí também, não só de mim, para fazer essa pesquisa. Então vou ler também um pedaço do texto que eu produzi com a Flávia, mas já, como eu falei, já dei spoiler, né, um pouquinho a respeito disso. Essas mudanças, essas transformações que têm ocorrido na governança da segurança, elas podem ser fruto, sim, de reformas construídas pelos governos de cima para baixo, pensadas para ampliar a participação de atores não estatais na governança de determinados temas. Como eu falei, os processos de privatização e terceirização deixam isso muito evidente, né? A gente viu e ainda vê essa disputa aqui no Brasil, por exemplo, né? Sobre... aliás, até outro dia eu prestei atenção nisso, que tem vários níveis governamentais aqui que têm diferentes nomes para Secretaria de Desestatização, né? De alguma maneira, essa Secretaria de Desestatização tende a pensar projetos exatamente na construção dessas governanças descentralizadas ou multicêntricas, né, dos diferentes temas, dos diferentes setores. Para a segurança é mais raro. Você não vai ver ninguém falar em privatizar a polícia, né? Só para ser bastante claro no que eu estou dizendo aqui. Não vai aparecer nesses termos, nunca. Nunca será formulado como uma mudança tão radical, salvo em casos como o do Haiti, da Libéria, que são esses processos de missão de paz que imprimem ali grandes reformas no setor de segurança, né? Então, o que é mais comum para o caso da segurança é que essas transformações, que acho que, como eu falei, são um projeto consistente, não aparecem muito como projeto, porque elas são fruto de transformações de menor escala, produzidas no terreno em geral, né? Pequenos experimentos, pequenas transformações locais, em bairros, em ruas, em cidades pequenas, mas que ao longo do tempo vão representando uma grande transformação na maneira como a gente pensa segurança e policiamento, né? E daí o que eu digo aqui, né, de uma forma ou de outra, mas comumente seguindo as duas rotas, como eu falei, existem casos em que a gente pode ver aquela rota top-down de maneira mais evidente, é possível perceber uma descentralização e deslocamento das atividades, como eu falei, do governo para a governança. Aproveito para fazer aqui propaganda do nosso mestrado profissional, né, governança global e formulação de políticas internacionais. Eu acho que eu fui caminhando para esse tipo de perspectiva também muito inspirado no que a gente tem pensado lá no mestrado. E acho que o tema bate, né, com o que a gente está discutindo lá, acho que para diferentes setores da chamada política pública ou gestão pública, né, particularmente o meu tema de interesse específico aqui é segurança, mas lá no mestrado tem espaço para discutir muitas outras questões. Então eu vou falar a partir de agora de 4 entradas nesse tema aí, né? Nessa família de temas, eu acho, né? Como eu acho que vocês vão perceber, não é um tema só. Nesse grupo de temas que eu tenho articulado dentro das minhas pesquisas. O primeiro, mais antigo, que eu trouxe do meu doutorado, como eu falei, é esse estudo das reformas no setor de segurança, né? Que são, em geral, essas mudanças profundas na estrutura da governança, com reformas muito ambiciosas na institucionalidade da segurança pública. Se vocês entrarem no site da ONU, particularmente no que se refere à África, né, assim, virou um tema muito recorrente. A ideia seria, inicialmente, a de produzir setores de segurança que pudessem evitar a eclosão ou a reeclosão das guerras e dos conflitos nesses países. Essa é a formulação original, né, dessas reformas no setor de segurança. Por quê? Entendia-se que as polícias e as forças armadas eram atores importantes do conflito, na verdade, da produção do conflito, e que então seria necessário fazer uma reforma desses setores para garantir a continuidade da paz. Por exemplo, recrutando membros que fossem dos dois lados do conflito, né? Isso virou uma prática comum em alguns países africanos nesse período de reforma, que era incorporar, por exemplo, membros das antigas guerrilhas nas polícias e nas forças armadas.
Em alguns casos estabilizou, em outros casos voltou à guerra civil. Então isso não foi garantia nenhuma da permanência, né, da paz posterior a essas reformas. Mas eu acho que vocês devem perceber, é tímido, né? Quer dizer, você fazer uma mudança na casca, digamos, institucional ali, é pouco para garantir, às vezes, ou para fazer transformação em questões estruturais daquelas sociedades. E daí foi por causa disso que essas reformas do setor de segurança foram se tornando mais complexas para, por exemplo, incluir, né, e articular aí atores não estatais dentro dessa governança da segurança. Quer dizer, uma percepção clara de que não bastava mexer nas polícias, nas forças armadas, na justiça, o que fosse, para produzir segurança nessas sociedades. Eu acho que parte, na verdade, de uma concepção, isso é bem interessante, para todo esse tema que eu acho. Essas reformas partem, via de regra, de concepções muito modernistas, né, de transformação social, de sistemas holísticos que compreendem outros temas que não apenas a segurança, como incidindo na segurança. É muito comum a gente ver autores, por exemplo, Foucault, né, sempre muito mencionado nesses documentos, relatórios, tal. Eu acho que as formulações iniciais, como eu falei, né, partem de visões, eu chamei modernistas porque é um termo que aparece num texto que eu estou utilizando, né, mas progressistas, inclusive, de reforma, né, de reinterpretação do que seria a segurança menos estadocêntrica e pensando multissetorialmente. Começou a produzir, de fato, então, essas soluções do que se chama a governança descentralizada da segurança, valorizando principalmente atores comunitários, e o termo que aparece muito nos relatórios, na literatura, é o capacity building, né, local capacity building. Você precisa empoderar as comunidades, os bairros, os moradores, para eles mesmos produzirem a sua própria segurança. Já vou guardar que depois eu faço as críticas a esse tipo de concepção. Tá? E, por outro lado, ampliando aí a participação também de segurança privada. Né? A segurança privada aparece como um componente complementar importantíssimo nessas reformas do setor de segurança, inclusive para absorver, por exemplo, antigos combatentes, membros de guerrilhas. A ideia é que essas pessoas que passaram décadas das suas vidas como atores armados, né, nessas sociedades, nesses cenários, poderiam ser absorvidos no mercado de trabalho trabalhando como, por exemplo, seguranças armados. E acho que isso é muito visível. O caso de Angola, que eu estudei, por exemplo, isso é muito perceptível. As empresas de segurança que se instalaram em Angola, ou que nasceram lá, absorveram muitos dos antigos combatentes do conflito civil. Particularmente, e a gente vai chegar também num slide que eu falo mais detidamente sobre isso, particularmente para atuar nas novas economias emergentes nesses países, né? As economias extrativistas, a mineração particularmente, mas também os projetos de agronegócio, né, que tem crescido muito em países da África subsaariana e que demandam muita provisão de segurança. Então, portanto, teve um encaixe ali entre essas novas prestadores de segurança e as novas economias em ascensão. Para o caso das reformas no setor de segurança, então, em geral, os atores principais da difusão, né, são os governos, principalmente os doadores ou financiadores. Eu acho que para esses casos, principalmente de países da Europa Ocidental, então, Reino Unido e o DFD, né, o DFID, é o órgão talvez mais importante para a formulação dessas concepções sobre reforma no setor de segurança e governança descentralizada da segurança. Os países nórdicos, né, têm muito impacto nesse tipo de processo. Holanda, Alemanha em menor medida, mas quer dizer, são principalmente esses os atores relevantes aí, né? Eu estou colocando os governos, mas também essas agências de desenvolvimento, as agências de ajuda internacional,
todo esse campo, o setor do desenvolvimento é muito importante para esse tipo de processo. Retomando aqui, é o que o Mark Duffield chama do nexo segurança-desenvolvimento, né? É por isso que ao longo do tempo, esses atores responsáveis por desenvolvimento internacional vão também se ocupando dos temas de segurança, né? Eu desenvolvi um projeto a respeito disso, né? Um projeto dentro do qual eu orientei 3 iniciações científicas, que é o papel das empresas militares de segurança privada na formação de forças de segurança em processos de reforma no setor de segurança. Tem segurança 3 vezes nesse título, né? Desculpem a redundância, mas não dava para economizar. E, particularmente, eu vou falar de 2 resultados aqui. Um deles é resultado da iniciação científica da Vitória, que acho que está aqui assistindo, não sei, não abri agora para ver, porque eu estou com a apresentação aberta. Que se tornou um artigo publicado, né, que é o envolvimento dos atores privados e os projetos para a reforma do setor de segurança no Kosovo sob ocupação. Então, o artigo está disponível para que vocês acessem na Revista de Estudos Internacionais. E nesse artigo a gente discute exatamente essa reformulação do setor de segurança em Kosovo, particularmente com a abertura para atuação de empresas de segurança privada de outras partes da Europa. E daí o movimento que a gente faz ali, né, interpretativo, é associar isso a uma reforma mais ampla, que é uma grande reforma de mercado que ocorre no Kosovo, mas ocorreu em vários países antigos países comunistas, né, que foram passando por grandes reformas de abertura econômica, como se chama, né, inclusive abertura econômica no setor da segurança. É isso que a gente argumenta, né? Então, como eu tinha falado, essas reformas, elas estão articuladas sim com um projeto mais amplo. É que raramente a gente vai ver, por exemplo, a gente não chama, né, assim, governança da segurança neoliberal. Apesar de que eu acho que né, a gente poderia encaixar dentro dessa lente aí, mas raramente vai aparecer nesses termos, né, na literatura e tal. Apesar de que eu acho que, como eu estava falando, eu acho que é coerente com uma grande transformação na governança em geral, e não apenas na governança da segurança. A foto que eu coloquei aqui, a imagem, para que vocês saibam, é das forças policiais treinadas em Burkina Faso. Passou por um processo de reforma no setor de segurança. Não tem legenda, né? Então eu vou fazer a legenda falando mesmo. Um outro resultado desse projeto, e que na verdade ele caminhou um pouco para longe da formulação original do projeto, é a pesquisa que foi desenvolvida pela Flávia D'Angelo na iniciação científica dela, que entregou no meio do ano agora. A gente entregou ontem um capítulo para publicação. O que a Flávia estudou, particularmente, né? Uma das questões que aparecia nas minhas leituras eram os experimentos de capacity building, né, como eu falo, né, de construção de capacidade local ou comunitária, que prescindissem da presença do Estado, particularmente das polícias naqueles bairros ou regiões. Qual que é a concepção original? São populações que historicamente sofrem violência das polícias ou não enxergam as polícias como atores confiáveis na provisão de segurança, né, violadores de direitos, o que quer que seja, né? Então, em geral, comunidades periféricas, eventualmente de minorias, onde vivem minorias, grupos minoritários, e várias ações. Aí, vocês veem, eu coloquei atores da difusão, academias, universidades, fundos internacionais, autoridades locais, ONGs, diferentes atores começaram a experimentar nesses cenários soluções de construção de segurança local que pudessem prescindir da presença da polícia ali.
Um dos modelos importantes que a gente vê reincidentemente na literatura são essas soluções de justiça restaurativa. Quer dizer, então fazer encontros dos vizinhos, eleger algumas lideranças comunitárias para fazer mediação de conflitos, empoderar os próprios moradores, né, para eventualmente resolverem controvérsias locais. A ideia é que isso romperia, às vezes, ciclos de produção de violências que acontecem ali nas diferentes localidades. De violência doméstica, de violência entre vizinhos. Eu acho que os modelos não são tão ambiciosos a nível de produzir, por exemplo, uma mudança na criminalidade. Embora os autores indiquem que mesmo a presença, né, de atores criminais não precisa necessariamente ser tão violenta se você construir uma comunidade integrada ali, né, e conseguir prover meios para que os moradores, vizinhos se entendam. De novo, concepções às vezes bastante modernistas em termos do que deveria ser a segurança, né? É isso, fazer construções horizontais que juntem, né, as diferentes partes, que permitam que as pessoas conversem e resolvam suas controvérsias com processos de arbitragem, o que quer que seja, né? E um modelo reiteradamente registrado, né, nos estudos é o chamado modelo Zwelethemba, que foi desenvolvido na África do Sul pós-apartheid. Quando eu comecei a conversar com a Flávia, ela estava no intercâmbio na Argentina e ela falou que gostaria de estudar a Argentina. E nas minhas leituras eu acabei vendo que esse modelo sul-africano, então, tinha sido exportado de alguma maneira, né, ou experimentado também nas periferias de Rosário, na Argentina. A foto que eu coloquei aqui é uma foto de Rosário, da Vila Banana, né? É uma das comunidades no qual esse projeto foi implementado. O modelo Zwelethemba, lá na Argentina, chama-se Comunidades Justas e Seguras. Então vejam só, olha a diferença, né? Se eu estava falando no outro caso de grandes projetos que pensam em refundar todo o setor da segurança, como esse conjunto amplo de atores, nesse caso aqui são experiências locais, né? Experiências de fato, né? Quase laboratórios, experimentos de tentativa de construir outras soluções de segurança, empoderando os moradores, trabalhando para soluções, como eu escrevi aqui, né? Soluções não estatais para a solução de problemas locais. Nem preciso dizer, tem um monte de problemas isso aqui, né? Você assume parte da pressuposição de que aquelas comunidades são marginalizadas e que aquelas pessoas têm, de fato, menos direitos, então precisam de alguma outra solução, né? Se a gente não vai incluí-los, a gente bola uma outra solução para governar essas populações excluídas, marginalizadas. Então, eu acho que mesmo em termos dos pressupostos, é um terror. O que é particularmente interessante, eu acho, para entender esse caso, e que a gente explora bastante nesse artigo que foi enviado para publicação, é que, particularmente assim, estratégicos para essa difusão, nesse caso, são atores do norte global. Apesar de parecer que é uma troca de experiências entre a África do Sul e a Argentina, nesse caso aqui, os principais financiadores são as agências canadenses e os principais formuladores são acadêmicos também canadenses, né? Vocês vão ouvir meu gato aqui, gente, nessa apresentação, isso faz parte. Particularmente, um dos responsáveis pela difusão desse projeto é um dos grandes nomes do pensamento que pensa esse policiamento plural, que é o Clifford Shearing. Eu achei muito interessante isso. Para mim, é um insight, né, que quer dizer, digamos, um dos analistas, um dos pesquisadores responsáveis pela mudança de concepção na compreensão da segurança, se tornou, anos depois, também um formulador de políticas que pensam a segurança para além do Estado ou da autoridade estatal. De novo, o papel da academia ou das universidades aparece de forma crucial, estratégica para esse tema aqui. Vocês estão ouvindo o gato miar? Não? Um pouquinho. Então, a gente está falando na produção das ideias, do papel das universidades, mas também depois na difusão e na implementação, né?
é o caso depois do Fon, que é o acadêmico, né, o professor argentino que ficou responsável por implementar esse projeto lá em Rosário. Em breve, espero que vocês possam ler também esse artigo que eu produzi com a Flávia. Como eu falei, a gente mandou para publicação ontem. Vai sair num livro, mas que eu acho que deve sair até o final do ano. Seguindo, ô Priscila, eu não estou controlando meu tempo, eu estou falando só. Vai falando. Eu te aviso, pode deixar. Tá bom. Em seguida, eu vou falar de um projeto novo que eu estou desenvolvendo agora, que eu escrevi no final do ano passado, que também articulei para encaixar com projetos de iniciação científica de estudantes. Esse projeto chama-se Governança da Segurança e a Difusão de Práticas de Segurança Privada nas Operações de Mineração da América Latina. E daí eu volto de alguma maneira ao meu tema inicial, né, estudando essa difusão das empresas de segurança privada, mas particularmente aqui com um tema que eu desenvolvi lá no meu mestrado, então, que é esse encaixe aí, né, ou essa afinidade que se desenvolve entre empresas de segurança privada e grandes projetos econômicos, principalmente extrativistas. É o que se chama na literatura sobre segurança privada da segurança dessas mass private property, que eu traduzi aqui propriedades privadas de massa. Eu, honestamente, não sei se essa é a melhor tradução. Eu pensei em propriedades privadas massivas, mas achei pior, né? Assim, sonoro, o som era pior. A gente está falando, então, isso é bastante difundido, tá, na criminologia que estuda a difusão da segurança privada, da expansão desses espaços que são propriedade privada, mas ou de circulação pública, estou pensando em shopping centers, universidades, então esses espaços grandes e com muita circulação de pessoas, ou com a circulação de pessoas limitada, mas ainda assim necessitam, né, dessa ampla circulação. Por exemplo, o que eu estava falando aqui, grandes terrenos para agronegócio, as operações de mineração, incluindo extração de petróleo, por exemplo, são alguns dos exemplos dessas mass private property, né? São, então, propriedades privadas e que exigem e demandam policiamento de atores privados, né? Eu sempre penso, quando eu vou dar exemplo disso, eu penso no exemplo da PUC. A PUC é um espaço de circulação pública, circulam lá milhares de pessoas por dia e não entra polícia na PUC. Pelo contrário, tem canto dos alunos, movimento dos alunos para que a polícia nunca entre na PUC. É uma posição política importante e tal. Isso significa que a PUC não é policiada? Ela é policiada por atores privados, empresas de segurança, empresas de vigilância. Então, é um exemplo, eu acho, muito vivo para a gente, mas eu acho que para outros que circulam em outras universidades vão enxergar mais ou menos o mesmo tipo de fenômeno, né? Particularmente o que tem me interessado aqui nesse tema é a expansão, né, na América Latina da mineração. É uma temática que foi muito estudada na África, né, esse encaixe, então, essa correlação aí entre a expansão da segurança privada e a expansão das economias de mineração. Eu vi isso em Angola de maneira muito evidente. E a minha impressão é que isso está pouco estudado na América Latina, o que é bizarro, levando em conta a enormidade dos setores extrativistas aqui nessa nossa região, né? Então, quer dizer, cadê as empresas de segurança privada aqui nesse nosso lugar, né? Agora eu estou trabalhando com a Rafa Carramilo, né, na iniciação científica, e eu estou estimulando ela a trazer para o Brasil. A maior parte dos registros que a gente tem encontrado não são do Brasil, né? São de Peru e Colômbia. Mas eu acho que tem muita coisa para descobrir também a respeito desse fenômeno aqui no Brasil, né? E, particularmente, o que me interessa muito é como as práticas, né, de policiamento, então, desse tipo de espaço têm sido reproduzidas.
o que a gente vê aqui, o que a gente percebe aqui, não é muito diferente do que a gente vê e percebe nessas operações na África, que, como eu falei, são mais bem documentadas. Eu acho que, particularmente, a Rita Abrahamsen é a referência para estudo desse tema, né? Então, eu acho que tem uma difusão aí, seja ela intencional ou não, eu acho, né? Mas, como eu falei, tem um tipo de economia que criou um encaixe importante com a provisão de segurança privada. Por isso que eu coloquei aqui os atores de difusão, as corporações transnacionais, eu acho que parcialmente são elas que fazem. Então, uma mineradora canadense que opera num país africano vai reproduzir mais ou menos as mesmas lógicas de policiamento e segurança quando ela vier para um país sul-americano, né, ou latino-americano. Ou mesmo no Canadá, pode ser também, né? Eu não excluo que ela também reproduz esse mesmo tipo de prática nas operações de mineração no Canadá, na Austrália, né, em países desenvolvidos. E as próprias empresas de segurança privada, que passam a se especializar nesse tipo de serviço, né, nesse tipo de prestação de serviço. Essa imagem aqui que eu peguei é do site de uma empresa de segurança privada. Isso aqui é propaganda, né? Eu não sei se é uma propaganda muito boa, para mim não parece, né? Então, armados de maneira tão pesada assim, é porque na verdade deve ser, para mim, sempre é indicativo de que tem muita violência ou não necessariamente muita segurança. Mas então, só para mostrar para vocês, né? Isso é propaganda de uma empresa, se não me engano, sul-africana. E daí, a outra coisa que a gente tem percebido é que muitos dos relatos da atuação dessas empresas de segurança privada estão relacionados à produção de violências locais, né? Então, uma das atividades centrais para essas empresas, particularmente quando estão na mineração de ouro, é combater ou coibir o garimpo. Então, vejam só como, nesse caso, né, uma empresa de segurança privada, que teria supostamente um papel mais passivo, tem um papel ativo de combater uma economia ilegal, né? E, via de regra, produz muita violência, né? Então, muitas mortes, trocas de tiros, tal, porque afeta diretamente as comunidades locais. Tomás, deu 40 minutos, só para você Tá saber bom. o tempo. Tá, eu já vou, eu tenho esse slide mais um, aí eu encerro, porque eu quero ouvir perguntas também. Não vou ficar estourando um pouquinho só meu tempo, não vou estourar muito não. Mas aí aparecem uma série de outras violências particularmente relacionadas, não é à toa que eu enfatizei aqui a propriedade privada, particularmente relacionados a conflitos de terras, né, os conflitos sobre propriedade, que são importantes na cidade, evidentemente, mas nesses ambientes são ainda mais importantes, porque a gente está falando não só do acesso a terras, mas terras riquíssimas em termos de recursos naturais, né? E, então, acho que no limite, né, o que a gente está falando é desse encaixe importante entre a provisão de segurança privada e proteção de propriedade privada, né? Seja a propriedade privada de massa ou outras formas de manifestação dessa propriedade privada. Eu e a Rafa temos um artigo em desenvolvimento sobre isso, que vai ser uma panorâmica, na verdade. Eu acho que a gente vai se dedicar particularmente ao caso do Peru, mas a gente precisa decidir ainda. Vai ser enviado no final do mês para publicação, se tudo der certo também, para um livro que ainda vai sair esse ano, né? O nome do artigo, a proposta pelo menos, Conflitos Locais, Violência e Segurança Privada em Operações de Mineração na América Latina. Tá? É um título ainda provisório ou tentativo, posteriormente a gente pode mudar. Finalmente, eu vou falar de um projeto que eu estou desenvolvendo, que eu já apresentei aqui no NETS, no primeiro semestre. Não andou tanto quanto eu gostaria que tivesse andado, a gente está todo mundo preso em casa, né? Então também fiquei um pouco desestimulado de ir atrás e fazer a pesquisa nesse momento também, mas ela está andando a passos lentos, mas está andando, né? Que é também essa chave ampla aí de difusão de programas de vigilância comunitária, ou, para usar o termo em inglês mais conhecido, os Neighborhood Watch. Vocês veem aí, eu coloquei, vocês perceberam, as fotos são de países africanos, populações negras, então eu decidi colocar brancos norte-americanos para mudar o tom das fotos, né?
Esses Neighborhood Watch, vocês devem ter visto aparecer aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, eu tenho visto muito, mas sei que tem em outros lugares, o projeto Vizinhança Solidária, aqui em São Paulo, que virou febre. Agora você anda pelas ruas de bairros, antes eram ruas dos bairros de classe média alta, agora ele tem se difundido para mais vizinhanças, né? Não sei se vocês conhecem ou estão por dentro, né, participam, tal. Qual a ideia? Eles são principalmente, esses projetos são produzidos de alguma forma pelas polícias, né, ou são difundidos pelas polícias locais, mesmo no caso dos Estados Unidos, pelas polícias municipais, né? Isso é muito comum também no Reino Unido, né? Lá é neighborhood com U depois do O ali, né? Mas também chama-se Neighborhood Watch. Então as polícias passam a abordar grupos de vizinhos, grupos de moradores, né, síndicos de condomínios, em caso de bairros comerciais, as entidades de representação de lojistas ou de empresários, para construir esses mecanismos complexos aí, né, de vigilância comunitária, então, que incluem as polícias, né? A ideia é que as polícias atuem de maneira próxima dos moradores, das comunidades locais e sejam avisadas do que acontece. Essa placa não dá para ver, mas tem muita... Se vocês colocam Neighborhood Watch no Google, vocês vão ver as placas. É um texto muito comum nelas. Qualquer atividade estranha deve ser reportada à polícia. O caso da rua de um amigo meu, tinha um menino caçando Pokémon no celular e chamaram a polícia, o menino foi levado para a delegacia. E ele estava na rua caçando Pokémon, mas acharam que era uma atividade estranha. Essa é a vigilância comunitária. E inclui também, acho que é uma percepção que aparece pouco no estudo desses arranjos, mas um componente importante disso são as empresas provedoras de tecnologia de vigilância, que estão totalmente encaixadas nesse modelo. Elas fornecem câmeras, fornecem os alarmes, todos os mecanismos de detecção. Acho que hoje em dia, eu não sei falar muito sobre isso, se o Alcides estiver aí, depois ele pode falar sobre isso, os algoritmos que processam essas imagens, os dados e tal, quer dizer, então, diferentes empresas provedoras de tecnologia de vigilância que também estão encaixadas nesses arranjos complexos aí desses mecanismos de vigilância comunitária. Vejam, de novo, gente, a gente está falando de mudanças pequenas e pontuais. É uma mudança numa rua, numa comunidade, num bairro, muito parecido com o que a gente falou nos outros dois casos que eu mostrei aqui. Mas que conforme vão tomando vulto, né, vão crescendo e vão se acumulando, elas representam, na verdade, uma grande transformação na maneira como a gente tem visto o policiamento ser prestado, né, e ser pensado nas nossas comunidades, nos nossos contextos aqui contemporâneos. Particularmente, eu acho aqui importante, isso eu não identifiquei muito ainda, mas eu acho que, para o caso do Brasil, esses programas foram muito difundidos por experiência de trocas internacionais da polícia. Depois é uma coisa para conversar com a Priscila também. E daí não altos burocratas, necessariamente, né? Mas pelas trocas que aconteceram interburocracias mesmo, né? Essas viagens tanto de policiais do exterior para contatos com a PM, quanto esses contatos também dos policiais militares do Brasil, que têm cada vez mais viajado para fazer treinamentos fora, para fazer capacitação fora. Eu acho que esse pode ter sido um mecanismo importante da difusão desse tipo de prática aqui no Brasil, embora não o único. Como eu falei, né, eu acho que as entidades empresariais, os grupos de lojistas e tal, têm um papel importante, principalmente na produção da demanda desse tipo de política. E, eventualmente, as empresas de tecnologia também podem ter tido um papel importante na difusão desse tipo de prática, né? E o projeto que eu tenho em desenvolvimento agora, estou fazendo próximo lá da London School, né? Eu vou começar agora um Visiting Fellowship na London School. Então, estou propondo um projeto que compreende as relações entre o que a gente tem visto em São Paulo
e o que já é bastante mais difundido na cidade de Londres, que é um dos modelos para esse tipo de política, né? É uma cidade que há bastante tempo já, acho que isso começa no final dos anos 60, começou a desenvolver esses programas de Neighborhood Watch, né? Então vejam, só para fazer uma conclusão, e daí acho que a gente pode conversar, eu avancei para muitas questões distintas. Eu sempre acho isso fascinante, né? Assim, como na verdade você se foca num tema, você mergulha numa questão muito específica, a governança descentralizada da segurança, e ela na verdade se desdobra em uma imensidão de temas. O que parecia uma coisa muito restrita e muito focada é uma agenda de pesquisa gigante. Eu estou dando conta aqui de alguns dos temas amplos, né? Também amplos, isso eu estou falando, né? Esses que eu apresentei aqui eles ainda são grandes temas, né? Eu desenvolvi projetos específicos em cada um deles, mas que no final das contas, assim, depois agora pensando tudo junto, né, eu percebo que tem uma lógica, como vocês estão vendo, espero que tenha dado para perceber também, né? Eu estou estudando as diferentes manifestações dessas novas práticas de policiamento que encaixam e produzem novas montagens ou novas composições daqueles diferentes atores que eu tinha mostrado naquela nuvem, naquele mapa mental que eu mostrei lá no começo. E que podem ser ainda adicionados, né? Eu acho que essas agendas de pesquisa se reproduzem, como eu falei, né? Mudando o contexto, mudando o período histórico, a gente vai ver esses pontos específicos se desdobrarem em vários outros, fora outros que eu ainda não abordei aqui e que eu espero que uma hora apareçam também na minha pesquisa. É isso aí, turma. Obrigado pela atenção. Obrigado por ficarem comigo além do tempo aqui. Deu quase uma hora de apresentação. Mas é porque eu tinha muita coisa para falar mesmo. Se deixar, eu ainda continuo falando. Então, vou interromper por aqui para ouvir as perguntas de vocês.